boa noite, galera, boa noite. Professor JB Júnior no seu Conectivo Enem, porque educar é preciso e o Conectivo Enem é feito para vocês. Está começando mais um podcast Professor JB Júnior. Agora aqui, pessoal, vamos aqui, muita atenção. Eu queria agradecer a todos pela audiência do programa JB Toca 3, que eu acabei de gravar ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado a todos pela audiência. E o Enem é assunto. O Enem é um assunto do momento, é o segundo dia da avaliação nacional do ensino médio, promovida pelo INEP, pelo Ministério da Educação. Não vamos esquecer, pessoal, que dia 12, domingo agora, você não deve esquecer a sua caneta, não deve esquecer a sua identidade, não deve esquecer nada que possa complicar a sua vida durante a sua prova. E como é de conhecimento de todos, vai cair então ciências da natureza e suas tecnologias, tá bom? E claro, né, já nos podcasts anteriores eu já andei dando para vocês aí umas dicas do que é que cai mais aí em física, do que é que cai mais aí em química. Eu tô com outro podcast aqui já prontinho para publicar para vocês, contando algumas coisinhas sobre ecologia, tá bom? E nesse momento, neste ao vivo, eu tô aqui com vocês para falar um pouco de vocês, de como a ecologia é cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Então, papel e caneta e atenção! Vamos lá, porque a ecologia, ela é a área da biologia que mais aparece no Enem. Ela consegue interdisciplinarizar muitas outras disciplinas para assuntos que convergem para os seus conhecimentos acerca de ecologia. Desde 2009, esta área não só apareceu na prova todos os anos, como também apareceu em mais de uma questão no mesmo ano, tá bom? Então a ecologia, apenas em 2011, 8 das 19 questões de biologia eram sobre ecologia. Puxa, quase a metade, galera! E o que é que mais aparece? Bom, o que mais apareceu foram questões sobre impactos ambientais, tá bom? Aparece muita questão sobre efeito estufa, chuva ácida, introdução de espécies exóticas, eutrofização, os impactos causados pelos lixões e até mesmo aquecimento global, tá bom? É bom você chegar na prova domingo com a revisão disso tudo, tá bom? Fica atento, principalmente nas causas e consequências da ação antrópica, da ação humana no meio ambiente. O que nós estamos fazendo para modificar o ambiente e como isso está agindo de forma negativa no ambiente, tá bom? Como os redatores do Enem, eles adoram explorar temas da atualidade, então uma dica muito valiosa é ficar ligado nas notícias sobre problemas ambientais que saem nas mídias, tá bom? Jornais, revistas, sites. Então é bom você dar uma revisada aí em cima disso, nessas fontes de informação que antes foram publicadas com relação ao meio ambiente. Leve logo aí, anote no seu caderno aí logo, que você precisa também conhecer um pouco sobre sustentabilidade ambiental, tá? Saber das esferas da sustentabilidade, da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, da sustentabilidade ambiental e como essas três esferas da sustentabilidade
levam a ter a sustentabilidade ecológica. Lembrem-se do conceito de sustentabilidade, um conceito que foi definido da melhor forma e até hoje ele é aceito como sendo uma forma de utilizar, de dar desenvolvimento econômico, de utilizar o meio ambiente para o desenvolvimento econômico, garantindo, claro, que no futuro as matérias-primas ambientais ainda estejam disponíveis para as gerações futuras, né? Não vamos acabar, para não acabar tudo de uma vez, é usar de forma sustentável. Então, leve para a prova o conceito dos 3 R's, tá bom? Reduzir, reciclar e reutilizar. Bom, depois da sustentabilidade, é interessante que você veja questões envolvendo atividades de preservação ambiental também, tá? Que essas questões sempre dão um ar de sua graça na prova do Enem. Lixo também é uma ação humana e também é possível de ser uma questão do Enem. Então você é responsável pelo lixo que produz, tá? E um dos R's é a reciclagem. Isso é extremamente importante para o meio ambiente, pois reduz a matéria-prima extraída do ambiente e diminui o volume dos resíduos sólidos produzidos, tá bom? Então muito importante essa questão da preservação ambiental. Também é interessante que você tenha certos conhecimentos sobre a sucessão ecológica, que também pode cair na prova do Enem, tá bom? A sucessão ecológica também leva a gente a lembrar de reflorestamento. E reflorestamento também leva a gente a lembrar de depósitos de carbono. Lembrar que o carbono, na sua forma do gás metano, é um dos gases que auxiliam aí de forma negativa no aquecimento global, aquece o planeta. E existe uma forma natural de captação desse carbono, que é exatamente a floresta, as plantas, a fotossíntese. Então o reflorestamento é uma grande ajuda para reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento global, pois elas, as árvores, no processo da fotossíntese, na fixação do carbono, diminui a quantidade deste no ar atmosférico e diminui um pouco a acentuação do efeito estufa. Sobre cadeias alimentares, é interessante também que você saiba interpretar, especialmente os dados contidos aí nas pirâmides de energia e de biomassa. Isso, gente, é fundamental. E saber, é claro, quais são as potencialidades negativas da interferência humana na retirada de um ou outro nível trófico da cadeia alimentar. Lembrar que nível trófico é a posição que o ser vivo adquire aí na cadeia, ao longo do fluxo da energia na cadeia alimentar. Então a ação humana ela pode prejudicar o equilíbrio ecológico estabelecido pelas cadeias alimentares, tá bom? Também, já que nós estamos falando sobre isso, é interessante que você entenda sobre pirâmide de energia, que a luz solar ela é captada pelos produtores, que são os seres clorofilados, em sua maior parte, é claro, né? E essa energia transformada em uma cadeia carbônica de glicose é armazenada nos tecidos desses indivíduos, e essa energia é consumida pelo próprio indivíduo produtor na sua taxa própria metabólica de respiração, que chega a ser da ordem de 90% aproximadamente, tá? E essa energia que é utilizada não é repassada para os níveis tróficos seguintes, que é da ordem de 10% apenas que passa para o próximo nível trófico, tá bom? Então a energia ela reduz ao longo da cadeia alimentar, tá? Porque a cada nível trófico consome no próprio metabolismo essa energia na sua taxa de respiração celular, na sua taxa de respiração metabólica. Também é importante lembrar que o fluxo da energia nas cadeias alimentares é unidirecional, tá bom? E a produtividade primária líquida
que é exatamente o que é transmitido para o nível eutrófico seguinte, ela é igual à produtividade primária bruta, que é o que é necessariamente coletado pela energia solar, pela fotossíntese, menos a taxa de respiração do indivíduo. Então é interessante que você leve isso para a sua prova. Sobre os biomas brasileiros, é interessante que você entenda quais são os principais, tá bom? Nós temos o bioma da floresta amazônica, que corresponde a 40% aí do território nacional, tá certo? É a maior floresta. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e é com certeza um dos biomas brasileiros mais conhecidos e diversos do mundo. Nesse bioma o clima é quente e úmido, o que evidentemente por causa disso favorece a sobrevivência perene da cobertura vegetal com árvores de grandíssimo porte e folhas sempre verdes e latifoliadas, tá bom? Inclusive árvores de mais de 20 metros de altura, bioma da floresta amazônica, tá? Então ele é riquíssimo em biodiversidade. Alto índice pluvial, dizem que na verdade na Europa chove todos os dias. Que Europa, João Batista? Que Europa, JB? Oxente, tu tá longe, rapaz. Lá na Amazônia, o alto índice pluvial chove todos os dias lá na Amazônia, tá bom? A flora é representada por árvores de interesse econômico muitas vezes, né? Por exemplo, a andiroba, o açaí, a seringueira, mogno, castanha do Pará. E a fauna também é bem representada pela anta, pela preguiça, pelo tucano, pirarucu e a onça pintada. Entre as plantas utilizadas pelo ser humano como fonte de alimento, né? É essa a castanha do Pará, talvez seja mais famosa, o açaí também, lá desse bioma amazônico, mas também tem uma outra planta de grande interesse econômico, que é a seringueira, que é utilizada na fabricação de borracha, e esse interesse por essa seringueira também contribuiu para a devastação em larga escala da floresta amazônica, tá? Bom, sobre o cerrado ele dá 25% aí da cobertura nacional, tá? É um clima tropical sazonal com períodos de chuva e seca muito intensos, tá? É caracterizado por secas que também são acompanhadas por queimadas. E essas queimadas geram nas plantas, nos indivíduos da flora, caules retorcidos, tá bom? Com relação à fauna e à flora, nós temos o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o buriti, a flora, né? O buriti, o jatobá, o pequi. Como adaptação ao clima seco, as cascas das árvores é muito espessa no do cerrado, as folhas são grossas, o que diminui a perda de água, tá bom? Então cerrado, bem rápido para vocês. Também o cerrado é um local, é um bioma de presença de muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem no cerrado. Então a devastação do cerrado pode ocasionar a perda fatal da existência dessas espécies, tá bom? Como o nosso tempo aqui está bem curto, vamos aqui para a Caatinga. A Caatinga, que ela representa aí 11% do território nacional, tá bom? É um bioma muito característico e único no mundo, só existe aqui no nosso Brasil, e ela apresenta uma vegetação que é adaptada ao clima seco, árvores de pequeno porte, tá? Alternâncias de uma curta estação chuvosa com uma prolongada estação seca, e é característica do clima semiárido do sertão, e isso empurra os seres vivos deste bioma a terem adaptações, tá bom? Então a palavra caatinga significa mata branca. A maior fonte de água da Caatinga é da chuva e é irregular. Com relação à flora, tem os cactos que são muito representativos, né? Lá o clima é semiárido e as plantas têm um xeromorfismo. Bom, pessoal, esse foi nossa revisão de 15 minutos, rápida. Eu agradeço a todos vocês pela audiência. Amanhã a gente volta com certeza com mais um pouquinho de revisão de ciências da natureza e suas tecnologias para você. Eu sou o professor JB Júnior, esse é o Conectivo Enem, porque educar é preciso e o Conectivo Enem é feito para vocês.